Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça a sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Caçadores, parte 7. Uma uarrila no Brasil. Enquanto seguiam pela BR-116, a principal rodovia que conecta o Nordeste ao Sul do Brasil, a caminhonete avançava incansavelmente em direção a São Joaquim, Santa Catarina. O trajeto até o destino era longo, com uma distância de aproximadamente 3.700 quilômetros. Fazendo paradas necessárias para descansar e abastecimento, a viagem levaria pelo menos 4 dias caso mantivessem um ritmo constante e organizado. Sariel estava no banco do passageiro com a carta aberta em suas mãos, enquanto lia os detalhes dos ataques estranhos que haviam ocorrido na região no último inverno. Sua voz quebrou o som contínuo do motor da caminhonete. Aqui fala de uivos, pegadas gigantes, pessoas desaparecidas e gado mutilado. O que você acha que é? Ele perguntou enquanto seus olhos azuis continuavam fixos no texto. Inês, dirigindo com a confiança e calma de quem já fizera muitas viagens perigosas, lançou um olhar de soslaio para ele. Uma sombra de preocupação atravessou seu semblante por um instante antes de ela responder. Minha primeira impressão é exatamente essa que passou pela sua cabeça. Sariel voltou sua atenção para a estrada, refletindo sobre as palavras dela antes de acrescentar. Mas e quanto às patas gigantes? Vi as suas na mata. São maiores que as de um lobo comum, mas nada que caracterize gigante. Inês permaneceu em silêncio por um momento, pensativa. O som monótono dos pneus na estrada e o vento cortando ao redor criavam uma atmosfera quase calma, apesar da tensão subjacente. Quando parou em um sinal, ela finalmente respondeu. Pois é, esse é o ponto que me deixou com dúvida. Se for um lobo de mais de 2 metros, teremos problemas. Nunca enfrentei nada assim. A confissão dela pairou no ar por alguns instantes, realçando o mistério e o desafio que os aguardavam em São Joaquim. O frio do sul parecia trazer mais do que apenas o clima gélido. Trazia incertezas e, possivelmente, algo que ambos jamais haviam enfrentado antes. Quando Sariel foi guardar a carta no envelope, percebeu algo inesperado. Havia mais um papel dobrado lá dentro. Ele o retirou com cuidado e viu que era uma imagem em preto e branco, ligeiramente envelhecida, de um lobo branco. A criatura parecia imponente, quase etérea, com um olhar penetrante que parecia atravessar o papel. Atrás da foto, em letras apressadas e garranchos irregulares, estava escrito apenas uma palavra: uarrila. Sariel olhou para a imagem por um momento, seus olhos de safira analisando cada detalhe, antes de mostrá-la a Inês. Sem dizer uma palavra, ele apontou tanto para a foto, quanto para o nome escrito no verso. Inês, que estava concentrada na estrada, desviou o olhar rapidamente para a foto, antes de voltar sua atenção para dirigir. Um franzir de sobrancelhas denunciou sua preocupação. Uarrila, murmurou ela, testando o nome como se tentasse puxar alguma memória ou informação. Eles fizeram a primeira parada no quilômetro 407 da BR-116, onde havia uma conhecida parada para caminhoneiros com uma pousada modesta, mas bem equipada. Após horas na estrada, o local oferecia uma pausa bem-vinda. Inês e Sariel fizeram o check-in e pegaram um quarto com 2 camas. O ambiente era simples, mas limpo, com paredes brancas e cortinas que bloqueavam a luz exterior
criando um espaço aconchegante para descansar. Antes de subirem para o quarto, Inês passou no pequeno restaurante anexo à parada e comprou algo para comer no quarto, escolhendo refeições práticas que não exigissem muito esforço. Assim que se acomodaram, ambos aproveitaram um raro momento de conforto. Inês sentou-se na beirada da cama, abriu a sacola com a comida e começou a comer enquanto organizava seus pensamentos. O ambiente tinha um leve som de ronco de caminhões estacionados ao longe e a tranquilidade característica da noite em uma estrada deserta. Depois de satisfazer a fome inicial, ela pegou seu celular e começou a pesquisar sobre a Wahila. O brilho da tela iluminava seu rosto enquanto ela digitava no navegador. Sariel, no outro lado do quarto, observou o movimento dela por um momento antes de deitar em silêncio na cama, perdido em seus próprios pensamentos. A pausa permitia que ambos refletissem sobre os próximos passos e o enigma que tinham à frente. O nome Wahila já carregava um peso, mas o que eles estavam prestes a descobrir poderia adicionar mais peças ao complexo quebra-cabeça que estavam desvendando. Era o início de mais uma noite de investigações, em que o desconhecido esperava para ser desvendado. Em sua pesquisa, Inês descobriu que o Wahila é descrito como maior e mais robusto do que os lobos normais. Possui uma cabeça larga, pés proporcionalmente maiores e uma pelagem longa de cor branco puro. As patas traseiras são mais curtas do que as dianteiras, e suas pegadas exibem dedos amplamente espaçados, características que os destacam dos outros caninos. Testemunhas dizem que ele tem entre 3,5 a 4 pés de altura nos ombros, sendo extremamente imponente. Os Wahilas nunca são vistos em bandos, o que leva a crer que sejam solitários. As lendas nativas descrevem o Wahila como um espírito maligno dotado de poderes sobrenaturais, conhecido por matar pessoas e remover suas cabeças. Alguns acreditam que ele seja uma hiena pré-histórica ou uma espécie completamente nova de canino. É nativo do Nahanni, também conhecido como o Vale Sem Cabeça, no Canadá, local associado a mortes misteriosas e mutilações. O que um lobo pré-histórico natural do Canadá estaria fazendo no Brasil? Perguntou Inês, franzindo o senho, enquanto lia as informações no celular. Sariel, sentado na cama oposta, olhou para ela e respondeu com naturalidade. Sendo uma criatura pré-histórica acostumada ao frio, não é impossível, levando em conta que a Terra teve seu período glacial onde todo o planeta era frio. Inês inclinou a cabeça pensativa enquanto absorvia a lógica de Sariel. Um fóssil seria mais lógico, disse ela. Não a criatura viva. Esse lobo mede 4 metros. Sariel se sentou, apoiando os cotovelos nos joelhos, e a encarou com um ar de diversão evidente. Seu rosto perfeito parecia carregar um toque de humor. O que foi? Perguntou Inês sem esconder um pequeno sorriso. É só um lobo grande, respondeu ele com um tom quase provocador. Tenho certeza que você tira de letra. Inês retribuiu com um sorriso amarelo e desligou o celular. Deitando-se na cama, ela disse com um tom levemente exausto. Amanhã você quem vai dirigir. Sariel a observou por um momento, seus olhos de safira analisando os traços dela, enquanto ela se ajeitava para dormir. Como um anjo, ele nunca havia precisado dormir. Mas desde que começou a caçar ao lado de Inês, ele descobriu essa faceta fascinante de sua nova fisiologia. Fechando os olhos, permitiu que seu corpo relaxasse, entregando-se ao sono, uma experiência humana que ele ainda estava aprendendo a compreender. 4 dias depois de deixarem Crato, Inês e Sariel finalmente chegaram a São Joaquim, em Santa Catarina. O cansaço da longa viagem, de mais de 3.700 quilômetros, era evidente, mas ambos haviam revezado na direção, garantindo que nenhum deles ficasse sobrecarregado.
O frio característico da região já começava a se intensificar com a aproximação do inverno. São Joaquim exalava um ar único, com suas ruas ladeadas por pequenas casas de arquitetura colonial e cercadas por colinas cobertas de vegetação densa e vinhedos. A temperatura baixa deixava um leve véu de neblina no início da manhã e ao final do dia, enquanto o ar fresco fazia cada respiração parecer mais nítida. A cidade começava a exibir os sinais do inverno iminente. Os comerciantes reforçavam os estoques de roupas de frio e os moradores pareciam mais agasalhados com casacos de lã e cachecóis. As árvores ao redor começavam a perder parte de suas folhas, criando um tapete natural pelas calçadas, e as geadas matinais já cobriam os campos em branco. Apesar do charme da cidade, havia uma sensação de quietude um pouco incomum, como se algo no ar carregasse uma tensão invisível. Assim que estacionaram a caminhonete no centro da cidade, Inês conferiu as informações da carta. Ela dizia para procurarem o padre Felipe, que estaria na igreja local. Sem perder tempo, dirigiram até a pequena e encantadora igreja de São Joaquim, com sua estrutura de pedra e vitrais coloridos que refletiam a luz fria do dia. Para a surpresa da dupla, o padre já os aguardava na entrada. Ele era um homem de estatura mediana, com cabelos grisalhos e olhos que exalavam experiência. Assim que os viu, abriu um sorriso acolhedor. "Sejam bem-vindos. O padre João avisou que vocês viriam", disse ele, acenando para que entrassem. Inês e Sariel o seguiram até sua casa, que ficava ao lado da igreja. O interior era acolhedor, com uma lareira acesa que aquecia o ambiente e iluminava as paredes decoradas com quadros religiosos e móveis simples. O cheiro de comida caseira permeava o ar, prometendo uma refeição quente e saborosa. Quando se sentaram à mesa, a refeição estava posta. Pães frescos, uma sopa fumegante e um vinho local que realçava o sabor do momento. Após dias de estrada, aquela recepção calorosa era bem-vinda, mas o mistério que os aguardava não demoraria a se revelar. Quando terminaram a refeição, o padre Felipe preparou um café fresco e serviu para os dois, junto com uma xícara para si mesmo. O cheiro forte e reconfortante da bebida se espalhou pelo ambiente aquecido pela lareira. Ele se acomodou em sua cadeira e perguntou com um tom sereno, mas atento: "Então, o que sabem sobre a criatura que vão caçar?" Inês tomou um gole de café antes de responder. "Não muito. Na verdade, nunca tínhamos ouvido falar até Sariel encontrar a imagem dentro do envelope, com o nome da criatura escrito no verso. Fiz uma pesquisa rápida e descobri que se trata de um lobo pré-histórico de cerca de 4 metros. O padre Felipe sorriu, mas o sorriso carecia de emoção, como se a seriedade da situação pesasse sobre ele. Ele balançou a cabeça levemente antes de começar a explicar. "Ele não é só isso. É considerado um espírito maligno, um criptídeo. No inverno passado, caçadores experientes que conheciam aquelas matas, como conhecem as próprias mãos, desapareceram sem deixar vestígios, até que seus corpos foram encontrados." Ele fez uma pausa, o olhar distante como se revivesse os horrores enquanto descrevia. A cena era grotesca. Corpos despedaçados jogados como brinquedos quebrados no meio da mata. Mas o pior eram as cabeças, arrancadas com uma precisão assustadora, como se uma fera gigantesca tivesse feito aquilo com um único golpe. O cheiro de sangue empesteava o ar frio, e ao redor dos cadáveres pegadas enormes marcavam a neve, desaparecendo abruptamente como se a criatura tivesse se dissolvido no ar. Sariel e Inês trocaram um olhar preocupado, e o padre continuou, agora com a voz mais grave. Os fazendeiros começaram a notar que o gado sumia sem explicação. Quando os animais eram encontrados, estavam dilacerados, estraçalhados,
como se uma força monstruosa tivesse cravado dentes e garras em suas carcaças. Nem mesmo os cães escaparam. O medo se espalhou pela cidade como uma febre. Desde então começamos a pesquisar sobre a criatura e descobrimos que as terras onde São Joaquim foi erguida foram amaldiçoadas. Esse predador existe aqui muito antes de os homens pisarem essas terras. Inês cruzou os braços pensativa, enquanto Sariel perguntou, direto e sem rodeios: "E como se mata essa coisa?" O padre suspirou, seu semblante endurecido com a confissão que viria a seguir. "Nós, os padres e nossa organização, não sabemos. Nossos rivais nesse tipo de negócio, no entanto, parecem saber. Nesse momento, eles estão acampados na mata, onde os ataques do ano passado aconteceram. A intenção deles é capturar a criatura, mas só estão conseguindo deixá-la irritada, e com isso os inocentes continuam morrendo." Ele fez uma pausa observando os dois antes de continuar. "Vocês dois devem matar essa criatura assim que tiverem oportunidade. Tenho um informante que em breve me enviará a localização exata do grupo rival e o tipo de armas que estão usando. Até lá fiz uma reserva para vocês na pousada próxima à igreja. O quarto está registrado como se fossem um casal. Assim não vão levantar suspeitas. Vocês serão apenas mais um casal de turistas na pitoresca São Joaquim." Inês deu um suspiro breve, mas não protestou. Apesar de não gostar da ideia de fingir algo, sabia que manter a discrição era essencial. Sariel, por outro lado, manteve-se em silêncio, mas havia um brilho de curiosidade em seus olhos de safira. Eles estavam prestes a enfrentar algo que parecia ser ainda mais perigoso do que imaginavam.